Isso. White hats, né? É uma tradução muito complexa do inglês, que quer dizer o quê? Chapéus brancos. São os hackers que cometem o crime buscando invadir sistemas e posteriormente revelam aos proprietários do sistema as falhas que este possui. Patrícia Peck. Ou seja, são os hackers em si, certo? Então, chapéus brancos. Aquela mesma definição. Entra no sistema, acha a falha e comunica. Próximo. Black hats, chapéus pretos. Bom, se o chapéu branco, né, faz o bem, o chapéu preto vai fazer o mal, certo? Vamos lá. São os hackers profissionais cuja origem remonta às grandes corporações privadas e aos órgãos de espionagem governamental. Seu aprimoramento é financiado pela espionagem entre países e pela espionagem industrial, como meio para o roubo de informações secretas. Ou seja, o que acontecia? Alguns países, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, eles contratam pessoas especializadas em informática para invadir o sistema informático de um outro país e captar as informações, certo? Então, se está pegando informações, furtando informações, então a gente já chama de black hat ou então cracker. Hacker do mal. Aí vem a pergunta: por que chapéus brancos e chapéus pretos? Por que essa terminologia? Certamente todos já assistiram alguma vez, algum pedaço, um filme de faroeste, né? Com John Wayne e companhia, por exemplo. Não é no meu tempo não, mas já assisti, tá? Mas existem os mais novos. Aí vem, como no velho filme de faroeste, em que os pistoleiros mais rápidos daquelas terras, onde inicialmente não existia a lei, acabavam sendo contratados pelas comunidades que ali queriam estabelecer-se para se tornarem seus xerifes. Grandes hackers são contratados por corporações e governos para prestar serviço. O que acontece? Então, por exemplo, nesses filmes de faroeste, às vezes a cidade não tinha um xerife. O que é que eles faziam, os moradores? Contratam, certo? Um pistoleiro, certo? Então, um caso seria o Black Hat, certo? Para tomar conta da cidade. Aí você faz uma analogia, faz uma comparação. É você contratar um cracker, certo? Para tomar conta do sistema informático da sua empresa, certo? Por isso, chapéus brancos e chapéus pretos, baseado no faroeste. Alguma dúvida? Não temos nenhuma dúvida. Vamos lá. Origem da palavra hacker. De onde veio essa palavra? A palavra hack nasceu dos laboratórios de computação do MIT, né? Desculpa meu inglês, mas vamos lá. Massachusetts Institute of Technology. E assim eram chamados os estudantes de computação que ficavam durante as noites nos laboratórios fuçando, pesquisando e experimentando tudo que o computador pudesse fazer. Fuçador, segundo os especialistas no assunto, seria a tradução mais correta, Marcelo de Lucco. Então, o hacker seria aquele fuçador. Então, o MIT é uma das maiores universidades no mundo, né, mais renomadas em tecnologia. Então, os estudantes de computação na época ficavam aqui, nos laboratórios, fuçando, pesquisando. Então, daí seria a origem da palavra hacker. Aí botei aqui um trecho interessante. A revista Infoexame, sobre a origem do termo hacker, informa o seguinte: a palavra hacker em si é motivo de confusão, já que tem significados variados entre os habitantes do submundo. É uma denominação genérica para alguém com grande habilidade em computação. Nesse ambiente, quem ataca computadores é chamado de cracker ou black hat. Para quem não pertence ao mundinho dos hackers, porém, esse termo já está consagrado como sinônimo de invasor de sistema. Tem um filme muito interessante que vocês devem conhecer, chamado Duro de Matar 4.0, que foi o último Duro de Matar, ou Duro de Acreditar, não mentiroso. Então o que é que ele trata? Acho que, a meu ver, foi o filme melhor que fizeram em relação aos hackers. E o termo Black Hat é utilizado nesse termo. Quando o site, o sistema informático melhor do FBI é invadido, então o grande chefão lá do FBI, o diretor-geral, disse: olha, eu quero que você me mostre a lista dos Black Hats. Então, você já conhece o termo. Quando vocês forem ver o filme, vão identificar. Então, a lista dos hackers invasores de sistemas e que danificam o sistema. Primeiros delitos da era da informação. Quais foram os primeiros crimes, vamos dizer assim, certo? Relacionados à informática. 1964, praticado por um estudante de 18 anos do MIT. O que é que acontecia? Aí uma figura na foto do MIT. O estudante entrava no laboratório de informática, certo? Estava lá pesquisando por horas no computador
E se por um acaso um professor fizesse o login, ou o chefe do laboratório fizesse o login, automaticamente o estudante era desconectado, certo? Ele era desconectado. Então, isso os estudantes começaram a ficar com raiva, né, chateados. Então, um deles fez o seguinte, invadiu o sistema informático e fez uma inversão do sistema informático. O que acontece? Toda vez que um professor está logado, ou o chefe do laboratório estivesse logado, quando o estudante entrasse, aí desconectava os professores ou o chefe do laboratório. Isso na década de 60, 70 foi o máximo, né? Hoje em dia, nem tanto. Então, foi um dos primeiros. Aí vamos para 1988, disseminação do vírus internet worm. Worm quer dizer verme. Foi o que aconteceu. Em 88, alguém resolveu, um estudante norte-americano, se eu não estiver enganado, invadir um sistema informático, ou melhor, 7.000 sistemas informáticos. Né? E eles foram infectados, certo? E tiveram que ser o quê? Parados para manutenção durante mais de uma semana. Então você para para pensar o que você invadir na década de 80, 7.000 sistemas informáticos. É muito para a época. 1989, hackers alemães e o serviço secreto russo. Tá aí o símbolo do serviço secreto russo, a chamada popular KGB. O que foi que aconteceu? Hackers alemães, lembrando, 89, né? Guerra Fria entre Estados Unidos e a então União Soviética. Esses hackers invadiram o sistema informático dos Estados Unidos, da Inglaterra, captaram alguns dados, certo? E o que? Disponibilizaram, né? Quiseram vender ao serviço secreto russo, certo? Com certeza ganharam um bom dinheiro. Outro, invasão. Não temos a data aqui, o autor não comentou, não colocou a data. E todas essas informações são do livro de Roberto Chacon. A criminalidade informática. Lá vai. Invasão da central de processamento de dados de um banco em Manhattan por estudantes secundaristas. Botei até um símbolo, não achei um símbolo de um banco, mas coloquei algo bem expressivo, né? Um porquinho que guarda dinheiro com a máscara para tentar interceptar o vírus. O que acontece? Esses estudantes entraram no sistema informático do banco, certo? E bloquearam, melhor falando, o acesso dos seus diretores, dos seus gerentes e por aí vai. Ou seja, o banco não conseguia saber quantos clientes tinha, não conseguia saber qual a quantidade de dinheiro que cada um tinha, isso durante quase uma semana praticamente. Então você pensa na dor de cabeça do que é para um banco que tem alguns investidores com milhões e milhões de dólares e os investidores não podem retirar dinheiro. Então, realmente para a época deve ter sido uma senhora dor de cabeça. Aí vem nos Países Baixos. Hackers invadiram o central de processamento de dados dos Correios. Foi o que aconteceu. Eles entraram nesse sistema informático e captaram alguns dados de autoridades, de ministros, de policiais, dados secretos, de telefone, por exemplo, certo? Então você pensa, tá um ministro lá, de repente toca o telefone e é um bandido que conseguiu os dados. Esse eu achei muito interessante. Prisioneiros dos Estados Unidos que trabalhavam no programa de ressocialização. Então, lembrando, o que é a ressocialização? É quando o preso, por exemplo, vai fazer um estudo de, sei lá, um curso técnico dentro do presídio, para quando ele sair, ele se ressocializar à sociedade novamente, conseguir um trabalho. E já sabe que aqui no Brasil isso funciona perfeitamente, né? Todo presidiário quando sai, já sai com um emprego, né? Me engana que eu gosto. Foi o que aconteceu. Lá nos Estados Unidos, esse presidiário estava fazendo um curso de informática, acessou o sistema informático, teve acesso ao banco de dados de todos os presidiários e, é claro, ao banco de dados dele. Foi o que ele fez? Alterou a data da sua saída da prisão, certo? Saiu 2 meses mais cedo. Ele foi até generoso, né? Saiu apenas 2 meses mais cedo da prisão, certo? Já pensou se a moda pega aqui no Brasil, né? Todos os presidiários fazendo curso de informática, vai ser uma beleza, né? Vamos lá, dando sequência. Alguns dos hackers mais famosos da história. Capitão Crush, o John Draper. Foi que esse rapaz fez. É considerado o inventor do phreaking. O que danado é phreaking? É o nome dado, o phreaker no caso, né? É o nome dado às pessoas ou hackers de telefonia, né? Phone, phreak ou phreak. O que foi que o Capitão Crush fez? No início dos anos 80, ele usava um simples apito de plástico para produzir um tom de 2.600 Hz, capaz de enganar o sistema telefônico americano. Assim ele fazia ligações de graça. O que é que ele fazia? Chegava, lembre-se, isso é década de 80, certo? Por favor, não vão pegar um apito, sair na frente de uma caixa de telefone e apitar para ver se faz ligação de graça. Hoje não funciona. Então, ele apitava, emitia uma frequência que iria interferir e assim ele conseguia fazer ligações gratuitamente. Década de 80.
Então, não peguem uma peita e vão fazer uso, né? Vão pensar que você é maluco, certo? O outro, o Watchman, o Kevin Pulse, foi o que ele fez. Era um especialista em telefonia de rara habilidade. Em 90 ganhou um Porsche, um carro famoso, né? No concurso realizado por um emissor de rádio da Califórnia. Foi o que ele fez. Ele invadiu o sistema informático, conseguiu interceptar as ligações, e esse prêmio era para o 100º ouvinte. E ele conseguiu controlar os outros, e no 100º ele conseguiu entrar e efetuar a resposta lá e ganhou um Porsche. A década de 90 também